Hoje, na nossa primeira aula da nossa boneca Rafaela, nós vamos confeccionar pezinhos, perninhas e fazer a emenda das perninhas aqui, subir aqui até a parte da cintura. A nossa bonequinha Rafaela tem uma estrutura para ficar de pezinho, seus pés bem alinhadinhos aí, uma união de perninhas que eu vou ensinar nessa aula para vocês deixarem as pernas bem retinhas e bem alinhadas, tá? Essa bonequinha Rafaela é uma bonequinha aí super especial. Essa é a primeira aula dela. É uma bonequinha cheia de personalidade e características próprias, com suas manchinhas de vitiligo. É uma boneca encantadora. Então, antes dessa aula começar, eu já vou pedir para que tu deixe teu like, que é super importante aqui para o desenvolvimento e crescimento do nosso canal. Confira aí mais de 500 aulas gratuitas que a gente tem aqui no canal. E se tu quiser, clica nesse botãozinho aqui e te torna membro do canal. A um valor de R$ 6,99 mensais, tu te torna membro do nosso canal, tem acesso a conteúdos exclusivos e recebe PDF de todas as nossas aulas aqui do canal. Então, te torna membro e fica aí por dentro de todas as novidades, recebe sempre os PDFs, participa do nosso grupo do WhatsApp, é bem legal ser membro do canal e tu já dá uma super força aqui, um super apoio para nós, tá? Então, vamos para nossa aula, bora crochetar! Eu vou iniciar a base da minha solinha do pezinho aqui. Vou trabalhar com agulha de 2,5 milímetro. Eu vou trabalhar com essa agulha em toda a minha boneca. E os fios que eu tô usando é os fios da Amigurumi. Eu inicio com a cor branca. Aqui na descrição desse vídeo tu encontra o link da playlist com as aulas da boneca. E também tu encontra a relação completa de todo o material utilizado na execução da boneca Rafaela. Eu vou iniciar aqui fazendo meu nó corrediço. E vou subir 11 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vou contar aqui, ó, 1, 2, vou entrar e vou voltar aqui trabalhando 8 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. No meu último ponto, eu vou colocar 3 pontos juntos para virar. 1, 2 e 3. Vou virar as minhas correntinhas e vou voltar trabalhando pelo outro lado. Esse fiozinho eu vou levando junto pra gente já ir dando acabamento pra ele. Volto aqui do outro lado, estão trabalhando 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos. Neste último pontinho aqui, eu vou colocar 2 pontos juntos, formando um aumento. Vou ajustar esse daqui que eu levei junto. E agora, eu vou voltar aqui para a minha segunda volta. Já inicio aqui no primeiro ponto, fazendo um aumento. Marco o primeiro ponto deste aumento, que é o primeiro ponto da minha volta. Então, eu fiz um aumento, agora eu faço 7 pontos na sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Caímos aqui nos 3 pontos que a gente fez da virada, e para cada pontinho desses 3 que eu tenho aqui, eu faço um aumento. Então, eu fiz aqui um aumento, 2 aumentos e 3 aumentos. 7 pontos na sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. 2 pontinhos me restaram no final, para cada ponto eu coloco um aumento. Um aumento e 2 aumentos. Nesta segunda volta, eu fico com 26 pontos no nosso trabalho. Desculpe, na primeira volta eu fiquei com 20 pontos, esqueci de falar pra vocês, mas tá passando a legenda aqui, vocês já estão seguindo a legenda, né? Então, nessa volta eu fiquei com 26 pontos. Agora, eu vou pra minha terceira volta e eu vou iniciar minha volta aqui fazendo um ponto. Marcamos o primeiro ponto da volta. Na sequência, eu vou fazer um aumento.
Então, eu fiz um ponto e um aumento, e agora eu faço 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Agora, a gente vai fazer aqui uma sequência de um ponto e um aumento por 3 vezes. Então, a gente já fez a primeira sequência aqui, um ponto e um aumento uma vez, um ponto, um aumento 2 vezes, um ponto, um aumento 3 vezes. Faremos agora 7 pontos na sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Nos sobrou aqui 4 pontos que a gente vai trabalhar. Um ponto e um aumento, uma vez, e um ponto e um aumento 2 vezes. E encerramos aqui a nossa terceira volta da base da solinha com 32 pontos. Este fio que eu levei junto aqui, eu já vou cortar. Não preciso mais dele. Já tranquei ele aqui no meu trabalho. Este daqui também vou cortar, porque eu vou dar acabamento nele. Tá? Eu vou fazer aqui o acabamento desse fio e depois começar emendando o fio, porque eu acho que vai ficar melhor o resultado na hora que a gente depois vem com o fio preto fazendo o acabamento em pontos baixíssimos aqui embaixo, tá? Então, eu vou rematar este fio aqui, introduzindo ele na minha agulha de tapeceiro. E eu vou fazer assim, ó. Agora, eu viro o meu trabalho, pulo o primeiro ponto de base, venho no segundo por baixo dele e passo esse fio aqui pra trás. Desse jeito. Ajusto a tensão dele, desviro. Venho pelo último ponto, pegando só na alcinha de trás do último ponto. E também eu vou pegar aqui, ó, mais umas alcinhas aqui dentro pra trancar o meu fio, ó. Ajusto a tensão aqui desse falso ponto e deixo ele bem direitinho aqui, porque a gente gerou aqui um falso ponto baixo que a gente vai trabalhar nele, tá? Então, ele tem que ficar bem bonitinho. Vou trancar aqui, ó, passando por alguns pontos aqui. E vou cortar esse excesso. Fiz o acabamento do fio, então, e agora a gente vai vir aqui, ó, bem no meio da nossa peça aqui, ó. Bem no meinho, pegando só na alcinha de trás do nosso ponto aqui, ó. A gente sempre vai trabalhar com a peça alinhada, tá? Então, em algumas alturas da peça aqui, a gente vai fazer o alinhamento para ela estar sempre retinha, ó. Vou puxar, fechar, e aqui mesmo eu vou colocar meu primeiro ponto baixo, ó. Tá? Agora, aqui vai ser ponto sobre ponto, pegando só na alcinha de trás do ponto, ó. Então, eu venho aqui, ó, sempre pela alcinha de trás, e vou fazer uma volta aqui, trabalhando em bloco, pegando essa alcinha de trás do ponto, e no total aqui, eu vou fazer, então, uma volta número 4 de 32 pontos, trabalhando um ponto para cada ponto da carreira de base, sempre em bloco, pegando essa alcinha de trás do nosso ponto, tá? Então, vamos seguir trabalhando assim até o final. Cheguei aqui no final da minha volta em bló, ó, fiz todos os meus pontos, meus 32 pontos em bló. Agora, eu vou vir aqui, ó, dentro do primeiro ponto e vou fazer aqui o primeiro ponto da minha volta, tá? E agora aqui eu vou fazer uma volta ainda de ponto sobre ponto, tá? Sobre os 32 pontos. Porém, aqui eu não preciso mais preservar a alcinha, tá? Então, eu vou fazer só um ponto para cada ponto da carreira de base aqui, pegando meu ponto completo, tá? E essa aqui é a nossa volta de número 5, trabalhando, então, um ponto para cada ponto dos 32 que eu tenho. Terminei a minha volta aqui, corto o fio branco, porque aqui a gente vai trocar para o fio preto, tá? Então, agora a gente vai vir aqui com o fiozinho preto. E vamos voltar aqui, ó, nosso último pontinho, e introduzir aqui, ó, nas duas últimas laçadinhas. Vamos puxar aqui o fio preto, pra gente agora fazer a troca de cor. Desse jeito, vou ajustar aqui. Esses dois, depois eu amarro eles aqui. Agora, eu venho aqui, ó, no primeiro pontinho, só pela alcinha de trás, puxo um ponto baixíssimo, e agora eu venho pela alcinha da frente e faço o meu ponto completo. Vou fazer aqui 2 voltas de ponto sobre ponto na cor preta, tá? Então, as voltas 6 e 7 vão ser um ponto para cada ponto da carreira de base aqui, pelos nossos 32 pontos agora na nova cor que a gente tá trabalhando aqui, que é o fio preto, tá? Então, vamos seguir.
Feita aqui as minhas 2 voltas de 32 pontos no fio preto. Nessa altura que eu tô aqui, ó, eu cortei uma basezinha acrílica, pra que o pezinho dela fique bem retinho assim depois, ó, e fique de pezinho. Então, eu botei dentro aqui uma basezinha acrílica, tá? É um plásticozinho, pode ser qualquer tampinha aí que vocês tenham, acrílica. Cortei e vou colar aqui dentro da solinha do pezinho dela com cola de silicone fria, tá? Aqui, quando eu colar, eu vou ter que esperar um tempinho pra secagem, então eu não vou colar agora, tá? Mas o ideal é que vocês colhem antes de começar a fechar o pezinho dela aqui. Eu vou fazer uma carreira ainda e depois eu colo a basezinha acrílica aqui dentro, ó. Tá? Pra que ela fique, porque a gente tem que esperar aqui um tempinho de secagem dessa basezinha, tá? E o tamanho é o tamanho aqui, ó, dessa parte interna aqui. Não pode ficar muito grande, ele tem que pegar bem aqui nas carreirinhas, ó. Em bloco, se vocês fizerem muito grandão, o pé vai ficar deformado. Então, tem que ser que caiba bem direitinho aqui dentro, tá? Então, agora a gente vai começar a fazer as diminuições aqui da nossa volta, tá? Lembrando que a gente sempre tem que estar bem no meio da nossa peça. Então, eu vou dobrar a minha peça assim, ó, bem no meinho dela, pra ver se eu estou bem no meio dela, tá? Ó, ela tem que cair bem no meinho. A minha já tá aqui bem no meio, então eu acho que eu não preciso nem caminhar com ela. Acho que um pontinho aqui, pra ficar bem no centro dela, acho que eu tenho que fazer um pontinho extra, tá? Então, meçam assim pra ver se vocês estão bem no meio, tem que estar bem no meio, porque senão não dá certo os pontinhos aqui, tá? E não preciso fazer isso aqui não, ó. Eu já tinha centralizado aquela hora, não caminhou aqui, então eu não preciso, porque senão eu não vou ficar bem no meio dela. Eu tenho que parar bem no meio, a minha tá certinha aqui, não preciso desse pontinho não, tá? Agora, então, a gente inicia a nossa volta aqui trabalhando 10 pontos baixos. Essa aqui é a volta de número 8, né? Que a gente vai começar, então, aqui a fazer as nossas diminuições. Então, iniciamos aqui com 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos. Agora, eu vou fazer aqui na sequência 6 diminuições. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 diminuições. E encerramos a nossa volta aqui com 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontinhos, tá? Agora, a gente vai aqui pra volta de número 9, e na volta de número 9, a gente inicia novamente a nossa volta aqui trabalhando 10 pontos baixos. 1, 2, e vou seguir até fechar 10. Feitos meus 10 pontos baixos, agora, na sequência, a gente vai fazer 3 diminuições. Então, a gente vem aqui e faz 1, 2 e 3 diminuições seguidas. E encerramos a nossa volta aqui em ponto sobre ponto por 10 pontinhos novamente. 1, 2, e vamos seguir até fechar em pontos baixos aqui 10 pontos. Finalizei minha volta com 10 pontos, agora eu vou para a volta de número 10, onde novamente eu inicio a minha volta aqui trabalhando 10 pontos baixos, tá? Então, 1, 2, e seguiremos até fechar 10. Feitos 10 pontinhos aqui, agora eu vou fazer a minha diminuição, e a minha diminuição agora vai ser de 3 pontos. Então, a gente vai fazer uma diminuição tripla. A alcinha do primeiro, do segundo e do terceiro ponto. Então, sobre 3 pontos, eu passo o meu fio
e faço a minha diminuição aqui tripla, de 3 pontos, tá? E agora eu vou terminar a minha volta aqui, fazendo 10 pontos, ponto sobre ponto até o final, para encerrar nossa volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos. Por isso que eu não gosto de colocar a basezinha antes de fazer, senão fica muito ruim da gente trabalhar aqui as diminuições com a base dentro. Assim eu consigo dobrar o meu sapatinho do jeito que eu quero. Agora sim, eu vou colar a minha base acrílica aqui dentro, tá? Então, agora eu vou vir com a minha basezinha aqui, vou passar uma colinha lá no fundo, encaixar ela aqui dentro e fazer a colagenzinha dela aqui no fundo do meu sapatinho, tá? Então, vou fazer a colagem da minha basezinha aqui e volto pra gente dar sequência no pezinho. Colei a minha basezinha aqui, ó, no meu sapatinho, já tá toda certinha aqui. Agora, a gente vai trabalhar aqui a nossa última volta com o fio preto. Esta volta aqui, que vai ser a volta de número 11, nós vamos trabalhar 2 vezes a mesma volta, tá? Porque primeiro eu vou fazer o acabamento aqui do tênis no fio preto e depois eu já vou começar a subir a perninha no fio da cor de jeans, tá? Da cor da calça dela. Então, a primeira carreira que a gente vai fazer aqui, a gente vai trabalhar aqui com o fio preto fazendo o acabamento. E a gente vai pegar aqui, ó, só na alcinha de fora do nosso ponto aqui, tá? Vai deixando a alcinha lá de dentro que a gente vai trabalhar nela depois. E vou puxar aqui, ó, pontos baixíssimos por todos os meus pontos que eu tenho aqui, que no total aqui eu tenho 21 pontos. Eu vou fazer um ponto baixíssimo, pegando só na alcinha de fora do meu ponto, que aqui a gente chama que é trabalhar em flor, tá? Não vou repuxar esses pontos baixíssimos, fazer pontos baixíssimos mais folgados, é só o acabamento aqui no nosso tênisinho, tá? Ó. Então, eu vou fazer toda essa volta aqui, trabalhando um ponto baixíssimo, para cada um dos 21 que eu tenho aqui, em flor, que é pegando só na alcinha de fora do ponto. A alcinha que fica lá dentro, depois a gente sobe a perninha, tá? Então, ó, vamos seguir assim por toda a nossa volta. Cheguei aqui no final do meu acabamento em pontos baixíssimos, vou cortar este fio aqui, ó. Vou deixar um pedacinho aqui pra depois a gente dar acabamento, só que eu não vou fazer o acabamento agora, eu vou fazer o acabamento só depois que a perninha já tá cheia, porque daí eu escondo o fio lá pra dentro do meu trabalho, tá? Então, ó, fiz todo o meu acabamento aqui em pontos baixíssimos sobre os meus 21 pontos. Agora, ainda, antes da gente subir a perninha, a gente vai fazer o acabamento aqui embaixo também, ó, nas alcinhas que a gente deixou em bló aqui depois da solinha. Aqui eu também vou fazer um acabamento em pontos baixíssimos, então eu venho aqui também, ó, pegando a alcinha aqui, ó. E aqui eu tenho 32 pontos, né, da base do nossa solinha. Aqui eu puxo meu fio. Vou fechar aqui essa laçadinha. E aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali. Pra cada alcinha dessa daqui, ó, eu vou colocar um ponto baixíssimo, ó, sem apertar muito também, tá? Pra que eles não fiquem muito repuxados, ó. Vou fazer um ponto baixíssimo pra cada alcinha dessa que eu deixei aqui em bló, que no caso aqui, agora a gente trabalha em flor, né? Porque a alcinha que ficou é a alcinha de fora, tá? Então, ó, vou seguindo aqui, fazendo um ponto baixíssimo pra cada alcinha que eu tenho aqui, por toda a base aqui do meu pezinho, tá? Só isso até o final. Cheguei aqui no final, ó, vou cortar o meu fio. E também vou deixar pra fazer o arremate desses fios aqui, só quando a minha peça já estiver cheia, porque daí eu tranco dentro do meu enchimento, os meus fios eu escondo lá pra dentro, ó. Então, eu arremato tudo isso aqui depois, só. Fiz aqui o acabamento aqui em pontos baixíssimos e aqui também, tá? Agora, a gente vai começar a subir a perninha dela. Antes, eu vou vir aqui dentro ajustar a minha solinha, pra ela não ter mexido do lugar, ó. E o pezinho fica bem retinho aqui embaixo, ó, por isso que depois ela fica de pezinho, tá? Então, agora, vamos aqui subir a perninha. Então, aqui a gente trabalhou a volta de número 11 em flor, né? Agora, a gente vai trabalhar a volta de número 11 em bló. Então, eu vou vir aqui, ó, no meio, bem no meio. Vou pegar as alcinhas que eu deixei aqui atrás, ó. Porque eu trabalhei uma alcinha só, então ficou uma alcinha aqui atrás, ó. Vou pegar as alcinhas que eu deixei aqui dentro, ó. E vou puxar o meu fiozinho azul. Então, eu venho aqui com o fio azul.
puxo a minha laçada aqui, fecho, e aqui mesmo vou colocar meu primeiro ponto baixo, ó, tá? Então, aqui eu vou colocar o primeiro ponto. E aqui eu vou fazer um ponto para cada alcinha que ficou aqui. Eu sei que no fio preto aqui é difícil de enxergar, mas vocês, quando você estiver fazendo, aí vai ser mais fácil, porque vai estar na frente de vocês, ó. Eu vou pegar nas alcinhas que eu deixei aqui embaixo, ó. Tenho 21 pontos, então eu vou fazer 21 pontos aqui pegando a alcinha que eu deixei. E aqui a gente ainda conta como a volta de número 11, tá? A gente tô trabalhando 2 vezes a mesma volta, tá? Então, aqui, ó. Eu vou fazendo só um pontinho para cada alcinha que eu deixei aqui, eu tenho que fechar 21 pontos. Feito aqui, ó, os meus 21 pontos, agora a gente vai vir aqui, ó, dentro do primeiro pontinho e vamos começar a volta de número 12, tá? Agora, nesta volta aqui, a gente vai trabalhar 5 pontos, então, vem aqui, ó, 1, 2, vamos marcar o nosso primeiro ponto, né, pra gente não se perder. 2, 3, 4, 5 pontos e a diminuição. E uma diminuição. E a gente vai fazer essa sequência aqui de 5 pontos e uma diminuição por toda a nossa volta, tá? Então, serão 3 sequências aqui de 5 pontos e uma diminuição. No final dessa volta aqui, a gente vai ficar com 18 pontos. Então, vamos de 5 pontos e uma diminuição por toda a volta. Finalizada a minha volta aqui, então, de 5 pontos e uma diminuição, eu fiquei com 18 pontos. Agora, na volta de número 13, a gente vai trabalhar uma sequência de 4 pontos. 1, 2, vamos marcar o nosso primeiro ponto. 2, 3, 4 pontos e uma diminuição. Feito aqui a nossa diminuição, agora a gente vai fazer uma sequência de 8 pontos. Então, agora eu vou vir aqui fazer 1, 2, e vou seguir até fechar 8 pontos. Feitos meus 8 pontos, faremos a diminuição novamente. E vamos encerrar a nossa volta aqui com 2 pontos baixos. 1, 2, tá bem apertadinho aqui. Vou tirar o marcadorzinho que acho que é mais fácil. E 2. E encerramos a nossa volta aqui com 16 pontos baixos, tá? Ó. Agora, a gente vai pra volta de número 14. Na volta de número 14, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Na verdade, aqui, a gente vai fazer da volta de número 14, que é essa volta que vai seguir aqui, até a volta de número 26. Então, no total aqui serão 13 voltas de ponto sobre os nossos 16 pontos que temos aqui, tá? Então, agora a gente vai começar a subir a perninha. Eu vou subir aqui as minhas voltas, mas quando eu tiver na metade dessas 13 voltas que eu tenho aqui, eu volto com vocês pra gente botar a estrutura interna do arame, tá? Pra não ficar muito difícil da gente colocar depois. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou subir as minhas voltinhas aqui. Quando eu tiver na metade das minhas 13 voltas, porque eu vou até a volta de número 26, eu venho pra gente começar a colocar a estrutura de arame, tá? Mas eu não vou colocar agora, porque ainda tá meio apertadinho, eu vou subir mais umas voltas aqui pra não ficar muito difícil de trabalhar, tá? Então, eu faço mais umas voltas e volto pra gente colocar a estrutura junto. E fazer os acabamentos desses fiozinhos soltos aqui também. Aqui, ó, fiz algumas voltas da minha perninha aqui e parei nessa altura aqui pra gente colocar a estrutura de arame, tá? Então, aqui, ó, se vocês trabalharem com um arame mais grosso que o meu aqui, que o ideal é um arame 8 ou 10, vocês não precisam fazer ele duplo, tá? Eu vou fazer o meu duplo aqui, porque o meu é mais fininho, aqueles arame próprio para artesanato, então ele é mais fininho, tá? O que que eu vou fazer aqui? Mesmo que vocês trabalhem com um arame mais grosso, vocês vão deixar aqui, ó, na ponta do arame aqui, uma argolinha assim, ó, pequenininha, vocês vão entender por quê depois na hora que a gente começar a subir o corpinho, tá? Então, aqui, ó, aqui eu vou deixar uma argolinha pequenininha, nesse meu aqui, porque ele tá dobrado, né? E vou enrolar ele
pra ele ficar mais resistente, porque ele é muito fininho, né? Então, eu vou enrolar o meu aqui. E eu tenho aqui, desculpa, esqueci de falar, 18 centímetros de arame, tá? Assim, na medida dele já dobrado, tá? Se for um arame só, é 18 centímetros de arame. Se for dobrado, vocês vão precisar do dobro, né? 36 pra poder dobrar e ficar com 18, tá? Você tem que ter 18 centímetros de arame aqui. Ó, vou enrolar o meu arame aqui. E se você trabalhar com um só, vocês dobrem a pontinha assim pra ficar essa argolinha aqui em cima, tá? Vou enrolar meu aramezinho aqui. E depois que eu enrolar o meu arame, eu vou passar fita durex no meu arame, tá? Então, eu vou levando aqui até o final. E depois eu vou revestir todo ele com fita menos essa argolinha aqui, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui e já retorno mostrando pra vocês depois que ele estiver pronto. Feito aqui, ó, revesti com fita o meu arame e deixei só a argolinha aqui de cima, sem revestir com a fita, tá? Essa argolinha vai ficar pra cima. Agora, eu vou vir com o meu arame aqui e vou medir o pezinho dela assim, ó. Até o calcanhar e vou dobrar o meu arame assim, ó. Pra dar a base do pezinho dela, tá? E agora eu vou introduzir ele aqui no pezinho da minha bonequinha. Desse jeito, tá? E também vou colocar enchimento na minha peça. Tá? Porque agora sim, a gente vai tecendo e vai colocando enchimento na perna pra não ficar muito difícil de encher depois, tá? Então, o que que eu faço? Eu botei o arame ali e já vou começar a colocar enchimento. Conforme eu for subindo a peça, eu vou acrescentando enchimento pra não deixar tudo pro final, porque senão fica muito difícil de encher, tá? Então, eu vou tecendo e vou enchendo, vou tecendo e vou enchendo, tá? E essa parte aqui eu já vou deixar com enchimento também, tá? A pinça aqui ajuda bastante vocês colocarem enchimento aqui nessa perna, tá? Então, eu vou botar meu enchimento aqui e daí vou continuar as minhas carreiras aqui, porque a gente tá fazendo 13 carreiras, né? Eu tô na metade. Depois que eu terminar todas as minhas voltas de ponto sobre ponto, eu volto pra gente dar sequência aqui no nosso trabalho. Fiz as minhas 13 voltas aqui, então, de ponto sobre ponto, estou enchendo a peça conforme eu vou tecendo ela. E aqui, eu fiz o acabamento dos pontos baixos aqui na parte de baixo, aqui, ó. Que a gente tinha deixado o fio pra trancar na fibra, e agora eu vou fazer o outro aqui de cima com vocês, porque o acabamento é o mesmo, tá? Então, eu faço esse aqui com vocês pra vocês verem como que eu faço esse acabamento desse fiozinho aqui. Porque eu faço quando a perna já tá cheinha, assim, pra gente esconder dentro da perna. Tá? Então, aqui, ó, o meu fio tá aqui, eu vou vir por baixo do meu primeiro ponto baixíssimo que eu tenho aqui, ó. Por baixo dele, assim. Meu ponto é super apertado, então, é mais difícil pra mim aqui. Passo. Ajusto a tensão dele, assim. E agora, eu vou vir por dentro do ponto baixíssimo aqui, do último ponto baixíssimo aqui. E vou passar aqui pra baixo também. Por dentro do ponto baixíssimo aqui, ó, pela alcinha do ponto baixíssimo. Ajusto a tensão aqui pra elas ficarem iguais, ó. E agora, eu vou vir por baixo aqui e por dentro e vou trancar esse fio aqui dentro do meu enchimento, ó. Por isso que é importante que a peça já esteja cheia na hora de a gente fazer esse acabamento, assim, ó. Porque daí eu tranco ele dentro da minha fibra. Ajusto a tensão, ajusto aqui também para que os pontos fiquem direitinhos, ó, com a minha agulha de tapeceiro eu ajusto, deixo os pontos bem organizadinhos para eles ficarem bonitinhos e tá pronto aqui o meu acabamento, tá? Agora, esse fio aqui eu posso cortar, tá? Feito aqui meu acabamento, agora vamos dar sequência aqui na perninha dela. Então, aqui, ó, vamos dar sequência, então, na perninha dela. E da onde a gente parou aqui, que foi na volta de número 26, a última volta aqui das 13 voltas. Então, agora a gente vai pra volta de número 27. Pra volta de número 27, toda vez que a gente for fazer aumentos, agora a gente vai fazer o seguinte aqui, a gente vai centralizar a nossa peça. Vai botar assim, que nem a gente fez no pezinho aquela hora, vai dobrar o trabalho assim e vai sempre ter que parar aqui no meio do nosso trabalho, tá? Então, aqui, ó, eu vou caminhar aqui no meu trabalho, eu vou fazer, então, 1, 2, 3 pontos extras. Depois da última carreira aqui da volta de número 26, eu faço 3 pontos pra começar bem no centro da minha peça aqui, tá? Então, eu venho aqui e vou fazer, ó. 1. 2 e 3.
essa pontuação aqui pode ser variável, tá, gente? Por isso que eu digo para vocês dobrarem e fazerem aí a de vocês, sabe por quê? Vai depender do fio que vocês estão usando, tensão do ponto, ponto utilizado e até mesmo, né, da tensão de cada ponto, tá? Isso aqui pode variar, tá? Por exemplo, nessa primeira perna aqui eu fiz só 2 pontos. Nessa aqui eu tive que fazer 3, porque talvez o meu ponto aqui nessa perna aqui esteja com a tensão mais apertada. O importante é que vocês cheguem no ponto aqui do meio, tá? Quantos pontinhos vocês vão fazer aqui, ó, vai depender do trabalho de vocês, tá? Por isso que eu ensino sempre vocês a fazer as proporções aí direitinho, ó. Então, fiz 3 pontinhos e agora eu tô no meio. Agora aqui é o novo início do meu trabalho, tá? Então, eu vou dobrar o meu arame assim pra não me atrapalhar. E agora eu vou vir aqui, ó. Vou começar a minha volta aqui trabalhando 5 pontos baixos. Então, vou fazer, ó, 1, 2, vamos marcar o primeiro ponto, né, para que a gente não se perca. Vem com o meu marcador, 2. Com o arame é um pouquinho mais chatinho de trabalhar, né, então tem que ter um pouquinho mais de paciência. 3. 4 e 5 pontos. Agora, eu vou fazer um aumento. Então, fiz 5 pontos. Deixa eu botar esse pontinho aqui que desfiou meu fio. 5 pontos, o aumento, um aumento. E vou terminar não, desculpe. Vou fazer na sequência aqui mais 7 pontos agora. 1. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos. Mais um aumento. Um aumento. E a gente encerra a nossa volta aqui com 2 pontos baixos, para finalizar. 1 e 2. E a gente encerra aqui, então, a volta de número 27 com 18 pontos. Agora, a gente vai subir aqui 4 voltas de 18 pontos. Então, as próximas 4 voltinhas da 28 a 31 é só ponto sobre os 18 pontos, tá? Finalizada aqui minhas 4 voltas de ponto sobre ponto, agora a gente vai para a volta de número 32. Antes da gente fazer a volta de 32, novamente a gente vai fazer isso aqui, dobrar o nosso trabalho e ver se a gente precisa fazer mais algum ponto aqui para centralizar a nossa peça. Eu vou fazer mais um pontinho para ficar bem no meio aqui, ó, do meu trabalho, tá? Então, lembrem sempre que vocês forem trabalhar aumentos de centralizar a peça de vocês. Vai deixá-la mais harmônica, tá? Vou tirar aqui esse fiozinho de marcação. E agora, eu vou trabalhar nessa volta 32, vou iniciar aqui novamente com 5 pontos baixos. 1. Vamos colocar o marcador e vou seguir aqui até fechar 5 pontos. Feitos os meus 5 pontos iniciais aqui, vamos fazer o nosso aumento, um aumento. E agora, vamos trabalhar aqui uma sequência de 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Um aumento, novamente. Um aumento. E vamos, opa,
E vamos encerrar nossa volta aqui com 2 pontos. Deixa eu repetir meu último ponto do aumento aqui que escapou. Um aumento e terminamos a volta com 2 pontos. 1 e 2. E agora, então, aqui, na volta de número 32, a gente ficou com 20 pontos no nosso trabalho, tá? Não esqueçam de ir tecendo e colocando enchimento no trabalho de vocês para não ficar muito difícil por causa do arame, tá, gente? Então, a gente vai fazendo e vai enchendo. Agora, a gente novamente vai fazer aqui 4 voltas de novo de ponto sobre ponto. Então, da volta 33, que é essa volta que segue, até a 36, a gente vai trabalhar sobre os 20 pontos, tá? Então, vamos fazer aqui 4 voltinhas de ponto sobre ponto. Finalizadas minhas 4 voltas aqui de ponto sobre ponto, agora a gente vai para a volta de número 37. Na volta de número 37, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez até agora. A gente vai dobrar nossa perninha no meio e vai recorrer aqui os pontinhos até chegar na metade. Eu vou fazer mais um pontinho aqui, ó, porque eu caminhei um pouquinho aqui, então mais um pontinho para chegar bem no meio, tá? Então, aqui, um pontinho extra, mudamos novamente aqui o início do nosso trabalho. Tá? E agora, eu vou fazer aqui, para iniciar a minha volta, 7 pontos baixos. 1, 2, vamos botando aqui sempre o marcador, né, pra gente não se perder. 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. E agora, a gente vai fazer aqui o nosso aumento. E um aumento. E agora, a gente vai fazer aqui na sequência 10 pontos baixos. Então, agora, 1. E eu vou seguir aqui até fechar 10 pontos. Feitos meus 10 pontos, vou fazer o aumento. Um aumento. E encerro a minha volta aqui com um ponto baixo. E agora, a gente ficou aqui com 22 pontos no nosso trabalho. E agora, a gente novamente faz 4 voltas de 22 pontos, tá? Então, da volta 38 a 41, eu trabalho só um ponto para cada ponto, pelos 22 pontos que eu fiquei no meu trabalho. Lembrando que a gente sempre vai colocando enchimento conforme vai tecendo, tá? Vou subir minhas 4 voltas e já retorno. Finalizei aqui todas as minhas voltas, então, de ponto sobre ponto aqui, minhas 4 voltas, o meu trabalho está assim. Agora, a gente vai fazer, obviamente, 2 pernas. Na primeira perna, ó, eu cortei o fio aqui, porque a gente agora vai fazer um joguinho de pontuação aqui na hora de unir as perninhas, tá? Nessa daqui, a gente vai deixar na agulha. A perna que eu corto o fio é a perna esquerda. A perna que eu não corto o fio é a perna direita, tá? Então, agora a gente faz um joguinho de pontuação aqui pra gente deixá-las bem simétricas. Pra unir as perninhas é bem simples. Essa dica aqui vale pra qualquer peça que vocês forem tecer na hora de unir as perninhas, tá? Eu sempre vou fazer primeiro a perna esquerda. As 2 pernas são tecidas da mesma forma. Eu primeiro faço a perna esquerda. Corto o fio da perna esquerda quando eu chego no final da minha carreira e deixo ela em espera. Faço a minha perna direita. A direita vai ficar na agulha, porque a gente vai emendar a partir da perna direita, tá? Então, o que que eu faço? Pra que a minha perna aqui fique bem alinhadinha, ó, fique bem simétrica, eu vou botar elas assim, ó, porque essa aqui é a perna direita, esta é a perna esquerda. Aqui tá o truquezinho. Pra perna direita, a gente dobra a perninha assim, bem no meinho dela, e vai contar quantos pontos eu preciso fazer pra chegar neste cantinho da perna aqui, ó. Mas eu preciso que o meu pé esteja alinhado e que a minha perna esteja dobrada bem no meio. O que que eu faço? Eu pego um marcador de pontos e marco o ponto que eu vou unir a minha perna aqui, que é este pontinho aqui. E agora, eu vou contar aqui isso na perna direita. A perna que o fio fica na agulha. Eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5... 6 pontos eu vou fazer até chegar no meu ponto de união, tá? Então, aqui eu vou fazer 6 pontinhos na perna direita. Então, eu venho aqui com a minha agulha. Isso aqui, né? Se a peça de vocês for outra, vocês vão contar aí quantos pontos precisa fazer, né? Pra chegar até o ponto que a gente une a perna, tá? Então, aqui, ó. Vou tecer aqui os meus pontinhos até chegar ali, ó. 1, 2... 3,
4, 5 e o último aqui, 6 pontinhos. Daqui, depois, a gente já vai subir as correntinhas para unir as pernas. 6 pontinhos, ó. Cheguei bem no ponto de união. Perna direita fica na agulha. Agora, eu vou pegar a perna que eu fiz primeiro, que é a perna esquerda. Para a perna esquerda, eu vou fazer a mesma coisa. Pezinho bem alinhado, bem retinho. Vou dobrar a minha peça no meio, só que ao invés de eu caminhar ponto e parar desse lado, eu não vou fazer isso. Eu vou desmanchar pontos e vou parar na parte interna da perna para que não fique aparecendo depois a parte de emenda da minha perna. Então, eu trago ela até aqui, ó. Então, o que que eu faço? Dobrei minha perninha no meio, ó. E nesta perna, vamos ver quantos pontos eu preciso desmanchar até chegar no ponto de união. O meu ponto de união é o ponto bem do meio, então, é este ponto aqui. E eu vou desmanchar até chegar ali. Então, eu vou desmanchar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos também, tá? Então, vamos desmanchar nossos pontinhos até chegar ali, ó. 1. E cheguei bem no meu ponto de união, tá? Aqui. Desmanchei, então, 6 pontos desta perna. Nesta perna, então, o que que eu vou fazer? Cortar o meu fio, deixar um pedacinho aqui pra gente fazer um acabamento no falso ponto baixo. Esta perna a gente vai arrematar, tá? Então, aqui, ó, volto o meu último ponto, introduzo aqui na minha agulha de tapeceiro pra gente fazer aqui o acabamento do falso ponto baixo, aquele pontinho perfeitinho, tá? Viro o meu trabalho assim, vou pular o primeiro ponto de base e vou vir no próximo ponto passando esse fio aqui por baixo, para trás, desse jeito. Ajusto a tensão do meu ponto, venho aqui, ó, no último pontinho, só pela alcinha de trás, e também pego aqui embaixo algumas alcinhas para trancar este fio, ó. Então, eu passo em algumas alcinhas embaixo também, para deixar meu fio bem trancado, ó. Puxo e ajusto bem a tensão desse ponto, para que ele fique bem bonito e bem direitinho, porque a gente vai trabalhar nele, tá? Então, isso aqui é o meu pontinho que eu vou unir a perna. E vou trancar esse fio aqui, ó, esconder ele lá dentro da minha fibra. Vou guardar ele aqui dentro, para não ter risco dele desmanchar, tá? Venho aqui e ajusto bem. Então, a gente rematou aqui o fio da perna esquerda, porque a gente vai unir ela pela parte de trás, assim, para que tudo fique atrás da nossa boneca, tá? Então, aqui é o nosso pontinho, ó, que a gente gerou um falso ponto baixo aqui, e é nesse ponto que a gente vai unir as perninhas, tá? Então, aqui, ó. Da perna que ficou na agulha, que é a perna direita, então, que a gente caminhou os pontos, a gente vai subir aqui as correntinhas correspondentes pro nosso trabalho, que são 2 correntinhas. Não aperto muito essa correntinha, porque eu vou trabalhar nela. Então, eu faço aqui, ó, uma correntinha mais folgada. 1 e 2 correntinhas. Venho na outra perna, que a gente desmanchou bem no ponto que a gente criou aqui do falso ponto baixo, ó. Que é o ponto de união da minha perna, que é esse daqui, ó. E vou trabalhar nesta perna aqui primeiro, tá? Então, eu vou trabalhar aqui nessa perna todos os pontos que eu tenho no meu trabalho aqui, que são 22 pontos, tá? Então, eu vou vir aqui fazer 1, 2, vou marcar este primeiro ponto aqui, ó, porque este daqui é o primeiro ponto do meu trabalho, tá? Aqui vai ser sempre o início da minha volta agora, esse primeiro pontinho. E vou seguir aqui fazendo todos os pontos da minha perna, que no total são 22 pontos. Feito aqui os meus 22 pontos desta perna, a gente caiu aqui, ó, nas correntinhas que a gente fez, ó. Então, a gente vai cuidar para que essas correntinhas não estejam torcidas, tá? Porque agora eu vou trabalhar os pontos da correntinha. Como que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, na alcinha de cima das correntinhas, aqui, ó, na alcinha de cima. Vou pegando só uma alcinha, vou ajustar bem aqui pra esse ponto não ficar frouxo. E vou fazer um ponto na primeira correntinha pela parte da frente, né? E um ponto na segunda correntinha pela parte da frente. Tá? Agora, eu vou pular pra outra perna aqui pra fazer os pontos da outra perna. O primeiro ponto que eu vou trabalhar aqui não é o ponto que eu subi as correntinhas, é o pontinho da frente das correntinhas, ó. Puxo bem aqui para que ele fique bem apertadinho, não fique buraquinho aqui, e vou fazer agora aqui, ó, o meu primeiro ponto desta perna, e no total aqui serão 22 pontos, que é o que eu tenho nesta perna, tá?
2 e vou seguir até fazer todos os pontos da minha perna por 22 pontos. Fiz os 22 pontos aqui, então, da perna direita e eu cheguei aqui nas correntinhas de novo atrás, ó. E agora eu vou fazer 2 pontos sobre as correntinhas aqui atrás, ó, pra gente fechar a nossa volta, ó. Então, 1, 2, que a gente fez na parte da frente, agora a gente faz pela parte de trás das correntinhas. Então, eu pego a alcinha aqui da correntinha, ó, e vou fazer, ó. 1, e 2 pontos aqui sobre as correntinhas. Essa segunda aqui é a mais apertadinha. Então, eu venho aqui, ó, com o ganchinho da minha agulha pra pegar bem ela aqui. E 2 sobre as correntinhas. E agora, eu cheguei aqui no início da minha volta, onde eu vou seguir aqui o meu trabalho, ó, já no primeiro pontinho, dando sequência aqui nas minhas carreiras, então, de ponto sobre ponto para a união das minhas perninhas, tá? E a gente vai subir aqui no total 7 voltas de ponto sobre ponto. Esta volta da união foi a volta de número 42. Então, agora da 43 a 49, a gente vai subir um ponto para cada ponto da carreira de base pelos 48 pontos, que é o que a gente ficou aqui na união das nossas pernas, tá? Então, vamos subir 7 voltas de 48 pontos. Finalizada minhas 7 voltas, então, o meu trabalho ficou assim, a união das minhas perninhas, né? As minhas pernas e união de perninhas. Nessa altura, eu vou cortar o fio e trocar de cor. Nossa aula de hoje fica por aqui e a gente se encontra, então, na próxima aula para dar sequência no corpinho da nossa bonequinha, então, Rafaela.